Muito bem, pessoal. Vou dar sequência aqui ao vídeo 1, tá? Do Ibovespa, que eu coloquei como título lá, Ibovespa 90 mil pontos, aquela coisa toda, aquele vídeo semanal macro. Agora eu começo esse aqui, a sequência, falando sobre commodities metálicas. Então vamos para o disclaimer, tá? E já passo para minério de ferro, pessoal. Falo com vocês, então, dia 19 de junho. O grande motivo aqui é acompanhar a alocação de recursos de dia 20 em diante, segunda-feira em diante, feriado nos Estados Unidos segunda-feira, tá? Vamos lá, minério de ferro de novo, volta para o nosso cenário base, para o meu cenário base. Então, diversos pregões e semanas, esse é um gráfico semanal, pessoal. Diversas semanas eu falei, pessoal, esse ano eu errei, né? O minério de ferro subiu mais do que eu imaginava, tá? Então, desde o momento que ele começou a negociar muito acima dessa faixa amarela, ele saiu do meu cenário base, coloquei para vocês, errei, tá? Mas vocês podem perceber que de janeiro, estamos em junho, o preço volta. Então o cenário base, por mais que tenha sido volátil, China estimulando, China fechando a economia, estimulando, lábia, aquela coisa toda, trouxe muita vol para o minério de ferro, barabim, barabom. Pessoal, estamos no preço de equilíbrio, tá? Para o ano, 118, 128, 138. Tudo com 8. Pum, tá? Temos derrocada na Vale, tá? Caso a gente ultrapasse os 118, tá? E olha só como foi essa última semana da super quarta, semana que o Fed subiu 0,75, tá? Dá um sinal para mim, agora eu vou ter que ir lá para o gráfico diário, não era cenário base o azul, pessoal, é cenário base para o ano o amarelo, tá? Então eu vou trazer o limite do amarelo para vocês, que vale a R$ 72 no máximo, tá? É o 105,15, tá? Esse é o limite, 105,15 da região amarela. Eu até vou pintar aqui de amarelo se vocês quiserem, eu marquei como um pivôzinho, tá? Então o minério de ferro, pessoal, que é uma commodity, quase que uma derivada de crescimento, assim como o cobre, sente mais, é um cara com problema de demanda e não necessariamente de oferta, tá? Então aqui eu tenho certinho o que o minério de ferro pode fazer. Então vocês perceberam que a tendência é de queda, tá? E que a demanda compradora já está nítida. Então, no máximo, o roxinho. E o roxinho já não ultrapassa os $152. Então, já tenho para o ano o minério não mais trabalhando a $150. Tá? É um cenário para mim. Até 152, para não ser exato. Ele pode ir até 152, ou seja, não rompe máxima histórica, o que deve trazer para os ativos do setor não romper mais máxima histórica. Já é uma informação importante, tá? E o cenário base máximo é que o minério, tá? Ele trabalhe, deixa eu mudar aqui para vocês, ele trabalhe nos próximos meses, tá? Entre 133,95, tá? 138,90, 128 máxima, tá? E mínima 105. Região de equilíbrio, metade do caminho, 118, tá? Então é importante essa noção que o minério está rompendo mínima do ano. Se a sua empresa mineradora da Bolsa aqui do Brasil não rompeu ainda, saiba que estaria mentindo, tá? Se o minério continuar a esses preços por mais pregões, é natural que mesmo ele estável, a sua ação do setor caia, tá? Porque é uma nova precificação para o ano, é uma nova mínima do minério para o ano. Depende muito da China, pessoal. Esse vídeo macro eu nem vou falar da China, tá? É muito focado entre a primeira vez que o Fed move a sua taxa de juros e capitula, tá? Um efeito contrário nas commodities. Então, pela primeira vez, as commodities sentiram depois de um anúncio de subida de juros do Fed e de uma coletiva de imprensa. Então, capitulou pela primeira vez. Me parece que o Fed, teve aquela sensibilidade que ele tanto aguardava, que é bater na demanda, bater na expectativa de crescimento do mundo. Com os juros subindo, começou a bater forte nas commodities metálicas, porque tem só problema de demanda, não tem oferta envolvida, problema de oferta. E quando a gente vai para petróleo, pessoal, também, na sexta-feira, teve uma semaninha crashzinha, tá? Uma semaninha chata. Então eu vou trabalhar com um cenário que minério estabiliza entre 105 e 138, tá? E o petróleo, pessoal, desaba, tá? Se eu estiver certo, o mundo desinfla essa necessidade enorme de subida de juros. Com as commodities caindo, os BCs vão ter menos argumento para subir juros, porque a inflação é extremamente ligada à energia nos Estados Unidos, combustíveis principalmente, tá? E no mundo nem preciso falar.
tá? Então o meu cenário é que, poxa, o petróleo vai dar uma derrocada. Tá? E eu venho falando isso para vocês, mas estou muito errado, porque eu falava, pessoal, petróleo vai entrar com muita volatilidade em maio, em abril, em junho, continuo falando, não entrou. Por hora ele subiu de escadinha até nosso alvo máximo, que eu venho trazendo para vocês, que inclusive alvo que se mantiver até agosto 124, acima do 120, nossa Selic vai no mínimo a 3,75. Tá? Então meu alvo final para essa alta foi o 124. E, pois bem, testamos lá uma semana, 2 semanas e caímos muito ajudado pelo Fed. Tá? Então, o Fed deve manter um instinto rock até ver esse cara aqui, na minha opinião, abaixo dos $100. Tá? Então, a gente deve ter mais juros subindo se esse cara não arrefecer para, pelo menos nas minhas projeções, $91,11, $88,94. Aqui sim, se lá em agosto tivermos o petróleo a essas precificações, nossa Selic fecha. Tá? O nosso ciclo fecha. Esse é meu cenário, pessoal. É mãe de Ná. Não sou economista, mas eu traria esse cenário. Então estamos próximos do fim da gastrite, não o fim da gastrite. Tá? E aí a gente tem um problema fiscal aqui no Brasil. Para saber como que vai ser tratada a PEC, pessoal, se o petróleo desabar nessa semana, se eu tiver certo, PEC vai sair do radar. Tá? A PEC vai sair do radar. Porque aí o principal motivo, o principal vilão, que é a Petrobras, não vai ter reajuste, tá? Ou melhor, vai ter reajuste para baixo, certo? Então a gente pode ter um hiato de meses ou mês, 20 pregões, 40 pregões, de commodities caindo, principalmente petróleo, e sendo positivo para a Petrobras. Tá? Mas com certeza, a médio prazo, o Ibovespa já perde força, porque o grande motriz do Ibovespa é commodity. E se commodity vai se enfraquecer e dólar se fortalecer, pois bem, pessoal, a gente vai ter que amargurar um 2011, 2012 de novo. E eu vou falar já já para vocês, tá? O vídeo, se ficar longo de novo, pessoal, tem na descrição o roteiro, tá certo? Então, petróleo, eu continuo um baita de um urso, mas é eu e mais ninguém, tá? É esse o cenário que eu acho que o petróleo vai acontecer, porque, pessoal, eu não aposto contra o Tio Sam. Se o Fed quer desinflar a inflação, ele vai. Seja por 0,75, seja na lábia, por alguma coisa ele vai fazer. Ele não perde jogo. Tá? Então vejo que ele vai conseguir um certo sucesso caso o petróleo em um mês, eu falo com vocês dia 19 de junho, em 19 de julho, o petróleo esteja abaixo de 100. Poxa, aí o próximo meeting do FONC vai ser mais tranquilo e aí sim vai corroborar com a primeira parte desse vídeo, que o link vai estar na descrição, onde eu falo que o Fed, entre agosto e setembro, já vai parar de vender call e vai começar de novo a vender put, se for necessário, tá certo? Então essa é a minha tese Mandrake. Nossa curva de juros, pessoal, está totalmente a par do mundo, então a gente já não consegue, não aguenta mais subir, tá? Ela a esses patamares, certo? Identifica o Ibovespa a 102, a 104 mil pontos, tá? Se subir até os 13, acima dos 13 curva longa, a gente rompe de novo os 100 mil pontos, tá? E vai lá para os 96 e 92, tá? Se fecharmos essa curva, commodities arrefecerem, pessoal, e a gente não precisar ter um risco fiscal extra, como por exemplo, uma PEC dos combustíveis, tá? Esse cara deve fechar e fechar rápido e pela primeira vez no ano, ou pela segunda vez no ano talvez, primeira, né? Porque março, small caps e empresas de valor subiram. Mas pela primeira vez no ano a gente pode ter empresas de valor até que subindo, principalmente conectadas com uma Ambev da vida, conectadas aqui ao mercado doméstico, tá? E small caps subindo e commodities descendo. Empresas blue chip descendo. Pela primeira vez a gente pode ter então small cap subindo. Isso, na minha opinião, vai estar mais em agosto do que necessariamente a 15 de julho, tá? Mas julho já começaria, tá? A gente precisa ver o petróleo cair para desinflar o risco fiscal brasileiro, tá? Que é uma PEC dos combustíveis, por exemplo. Petrobras saindo do radar, pessoal, o Ibovespa deve respirar no ICOM e no IMOB, tá? Deve respirar onde? Aqui, ó, nesse gráfico, tá? Onde eu trago para vocês de junho a junho, 2021, 2022, tá? Os principais vilões aqui da nossa bolsa quando o quesito é small cap. DI futuro, tá? E a inflação, ano a ano, tá? Eles subindo, bolsa, principalmente o ICOM, e eu poderia pôr o IMOB aqui, ó, caindo.
tá? Aí eu coloquei varejista só como exemplo, tá? Mas é um momento que a gente pode ter esse cara fechando, tá? E a inflação também ganhando uma expectativa de fechamento maior, caso o petróleo, grande vilão, pessoal do mundo, não só do Brasil. Nesse momento, do Brasil a gente põe uma barra, em vez de petróleo, Petrobras, tá? Na ótica dos políticos. Bom, nosso dólar agora, pessoal. Então eu acho que a gente não chegou num fim. Eu acho que a gente está nesse momento aqui, ó, tá? Onde a nossa curva de juros ainda tem um pouquinho para subir, risco fiscal, contenção de uma inflação que ainda não achou o seu platô, tá? Então depende de petróleo para achar um fim dessa curva de juros, na minha opinião. Principalmente de petróleo, porque aí desinfla risco fiscal, curva de juros vai desinflar, fechar pelo risco fiscal não mais no radar e pelo próprio momento de que uma commodity caindo, tá? A gente deve ter a inflação também caindo. E lembrando, nós temos um juros gigantesco, então o dólar não tem por que ficar alto, tá? Então esse é um ponto interessante. A gente deve estar nesse momento. Então eu acho que o dólar ainda toma pancada, tá? Só ficou cada vez mais difícil eu acreditar no 4,27, tá? E cada vez mais fácil eu acreditar que o fim do ciclo vai ser 4,55, tá? 4,72, 4,55. Então um fundo duplo, tá? Até a gente decidir qual que é o final da nossa Selic, tá? E a inflação arrefecer. A inflação arrefecendo, pessoal, o dólar, tá? Tende a estabilizar, tá certo? Tende a estabilizar. Nesse momento, risco fiscal e também Fed galopante, tá? Até, primeira parte do vídeo, pessoal, até, na minha opinião, os juros ou DXY chegar a 110, tá? Até os 110, a gente deve ter pressão no dólar, tá? Deve ter pressão. Só que eu confesso que o dólar não chega ao CDI, ainda é o melhor dos mundos. Portanto, o dólar, pessoal, até esqueci que eu ia falar, mas o dólar não tem por que estar nesses patamares, tá? A gente ainda é um CDIzão, tá? Então, saindo o risco fiscal dos combustíveis, ou seja, petróleo caindo, deve favorecer o dólar também cair. Porque toda essa subida aqui, ó, essa última grande subida, tá? Foi risco fiscal, foi PEC dos precatórios. Tá? Esses 3 pretinhos aqui. E eu achava que um pretinho só ia vir, já viemos para o segundo, tá? E agora eu estou apostando no amarelo como sendo o máximo. Veja esse fluxo em amarelo. Esse fluxo amarelo levaria o dólar a 5,37, tá? 5,375,5. Tá? Infelizmente, não me parece que vamos parar no 5,122. Tá? Esse é o dólar visão trimestral / mensal. Tá? Ele está querendo aqui reverter uma tendência de queda. Né? O IFR querendo sair dos 50. Tá? E agora mais na ótica dos relatórios que eu passo no Traders Club, na Conecta, né? Então ele já veio para 2 pretinhos. O meu cenário base, se petróleo desabar, é que o dólar desaba também. Tá? Então o cenário preto aqui seria o base. Agora, se o petróleo não desabar e a gente continuar a ter risco fiscal, a gente vem para cá. Tá? 5,375, 5,399, 5,409. Simples assim. Então cenário com risco fiscal amarelo. Cenário base é o azul preto, né? Devia ter colocado preto aqui, tá? Que são esses riscos pretos aqui, tá? Certo, pessoal? E no curtíssimo prazo o dólar já está sobrecomprado, tá? Então a gente vai depender algo exógeno do Brasil, na minha opinião, que é o preço do petróleo praticado no mundo, tá? Bem interessante. Se ele cair e desabar, vai ser um chuchu, tá? Agora vamos terminar o vídeo com o Ibovespa e já índice futuro e agenda de dividendos, tá, pessoal? Tudo isso vai estar no roteiro, na descrição. Então, esse é o momento do índice Ibovespa. Acertamos o cenário, né? Um ano caranguejo. Pois bem, estamos nesse caranguejo, pessoal. Por quê? O que eu acreditei? Que a história rima, tá? Não temos nada de novo. O que a história rima? Aqui, ó. Pronto. Deixa eu só trocar aqui para um gráfico mensal e vocês vão ter um pouquinho da história rimando. Agora sim. Então, eu trago esse gráfico há tempos. Eu sei que quem é antigo no canal já está de saco cheio. Mas é isso, pessoal. Uma grande crise sistêmica, tá? Que foi combatida na época com injeção de dinheiro e liquidez. Bombou artificialmente crescimento e procura por demanda, por commodity. A mesma coisa aconteceu em 2020. Aqui foi 2008, 2010, 11. Aqui 2020, tá? 2021, 22.
tá? Então agora a gente deve entrar em um período de estagflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Talvez a Europa entre em recessão. Portanto, é natural a gente ter uma acomodação, tá? O que aconteceu nesse período aqui que eu acho que não vai se repetir? Crise política. Então o Brasil não merecia cair por tanto tempo assim, tá? Caiu, certo? Até 2016. Mas boa parte de novas mínimas foi feita aí por crise política de 2015 e 2016, impeachment, tá? Eu acho que a gente vai ter um momento de 2, 3 anos de lateralização, de ser tático, de acumulação da Bolsa de Valores, para depois, de novo, a gente ter mais um 2016 em algum momento, de alta novamente de commodities e aquela coisa toda. Por hora, então, o pessoal acredita nesse cenário, por isso que eu venho falando para vocês, caranguejo, 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 tá? Então, estamos praticamente nesse cenário. Não tenho que se dizer, agora é engenheiro de obra pronta, mas quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu fui, pelo menos essa eu acabei acertando, né? Que é um ano mais tático, de vender resistência, comprar suporte, tá? Estamos no suporte, tá? O suporte mais agudo estaria aí para um petróleo abaixo de $90, por exemplo, um minério abaixo de $100. Estamos falando aí de Ibovespa 87, tá? Ibovespa 92, tá certo? Agora, a velocidade pela qual a gente vai chegar lá, eu acho que vai ser lenta, tá? Porque estamos falando de estagflação, temos inflação ainda no nome. Não necessariamente recessão, onde as commodities desabam, tudo desaba, só dólar e ouro que sobe, tá? Eu acho que a gente ainda tem uma inflaçãozinha mais lenta para ir consumindo, logo a queda das commodities vai ser mais devagar, tá? Então a gente deve ter aí não muita aceleração, assim eu torço, tá bom, pessoal? Assim eu torço, porque se falarmos de recessão, tá? Aí com certeza a mínima de 2020 vai ser retestada, assim como foi, por exemplo, a mínima de 2008. Ela foi retestada em 2016 com crise política, tá? E fundo das commodities. As commodities foi feita em 2016. Se a gente repetir o mesmo, né, de commodities cair muito forte, tá? A gente vai de novo retestar aqui a mínima, sem dúvida nenhuma, tá? Não é meu cenário base. Não é meu cenário base. Beleza? Falando do índice, basicamente eu vejo que essa queda que abriu a oportunidade semana passada é o vermelhinho, mesma coisa que eu fiz no S&P, faço para o índice Bovespa. Então, se a gente vier para mais um vermelhinho, a gente tem vários pontos aqui em 93 mil, de 97 a 93. Tá? 97,245, 96,20, 94,780, 93,465. Tá? São os pontinhos que a gente tem. Só que o índice está amassadaço. Tá sobrevendido. Então, a velocidade pela qual a gente deve chegar lá deve ser lenta e assim eu espero, pessoal. Sabe? Uma lentidão até lá. E ele pode, durante o ano, ficar feliz, a depender do cenário macro, e voltar para o 122. Só não romper máximo. Então, lá em dezembro, pessoal, a gente vai perceber que o ano marcou máxima e mínima, e a gente, quando esteve fora de uma máxima, fora de uma mínima, foi oportunidade de compra, foi oportunidade de venda. Porque não temos tendência. O mundo está desaquecendo primeiro para conter um problema, inflação, para depois 2 anos, 3 anos, pessoal, não sei, tá? Mas pelo menos mais 12 meses de não crescimento de ativos de risco, tá? Pelo menos uma estabilização, assim eu espero. Certo? Esse é o cenário, pessoal. Termino então com a agenda de dividendos. Então, Copasa tem posição, data corte dia 21, pagamento dia 12 de agosto, 12 centavos, 1% de dividend yield, CSMG. Card System, data base dia 21, tá? O pagamento dia 16 de janeiro somente. Tá? O valor é 11 centavos, 0,8 de dividend yield. Temos TIM, tá? Que vai pagar aqui 10 centavos, tá? Data base dia 23 e o pagamento dia 20 de julho. Tá? CEMIG, data base 24 de junho, data pagamento repartida entre dia 30 e dia 29, 30 de junho, 29 de dezembro de 2023 aqui, tá, pessoal? Então, um dividendo que vai demorar para chegar a CEMIG, valor é de 14 centavos, representando 1,2%. E terminamos com o Vivit, que eu não tenho ainda o pagamento, ou pelo menos eu recortei aqui sem essa informação. Base é dia 30 de junho. O valor é 24 centavos, o que representa 0,5% da Vivit. Toda essa agenda, pessoal, tá no nosso Telegram. Então, acesse nosso Telegram, primeiro comentário fixado, ou na descrição, para vocês acompanharem todos esses posts e os gráficos juntos.
tá? Então, às vezes não dá tempo de eu postar vídeo, mas lá no Telegram é gratuito, certo? Quer saber mais sobre o meu trabalho? Quer ter esses vídeos semanais com acompanhamento da minha carteira pessoal? Esteja membro aqui do canal. Tudo, pessoal. Tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.